Vamos lá, pessoal. Então, para quem não me conhece, meu nome é Sandro Ribeiro Fernandes, tá legal? Aqui normalmente me chamam de Sandro Fernandes. Eu vou levar a parte de saúde pública para vocês, tudo bem? A maioria do pessoal já me conhece, não é isso? Alguns são novos, a gente vai se conhecendo aí com o tempo, tá legal? Prova da Marinha. Galera, experiência que eu vejo aqui da gente, aqui no W Cursos. Aluno que passa na Marinha tem que chegar muito próximo ou acertar todas as questões de saúde pública. Porque a Marinha não é uma banca que tem, como objetivo derrubar o aluno em saúde pública. Não são questões muito difíceis assim. São questões diferenciadas, às vezes eles vão nos pontos específicos. Eu sempre brinco que a Marinha gosta de uns nomes complicados, como sinal de Fagê, os próprios sinais da meningite, tá legal? Mas não é uma banca, por exemplo, que pega muito pesado em vacina, não é uma banca que tem um enunciado muito rabuscado, como a prova do Exército tem, só para vocês terem ideia, a prova de residência da Marinha, na parte de saúde pública, ela é mais difícil do que a própria prova de carreira. Isso tem sido nos últimos anos. Eu tenho um tema na aula da Marinha, e na turma de residência, que é a questão da resistência dos bacilos de tuberculose aos medicamentos, que esse tema só está ali por causa da residência da Marinha. Tá legal? Porque foi a única banca que chegou tão intensamente em tuberculose, no tratamento da tuberculose. Então, para vocês terem ideia, não é uma banca que faz questões tão rabuscadas assim. Então, é importante que vocês acabem não tendo essa dificuldade nas questões e consigam realizar da melhor forma possível. Tá legal? Essa é uma aula introdutória. Essa aula é uma aula que eu dou praticamente igual em todos os cursos aqui do W Cursos. Por quê? Porque ao longo do tempo, a gente verificou que um dos grandes problemas relacionados com a dificuldade do aluno em acertar as questões estavam também na situação de interpretar o enunciado. A banca pergunta: qual é a cor da blusa do professor Sandro? Aí o aluno responde, e tem lá nas opções, a blusa do professor Sandro é de malha. A resposta está correta, porém, não foi isso que a banca perguntou. Tá legal? Então, às vezes, a gente tem essa confusão e as bancas, já sabendo disso, o que elas fazem? Elas usam determinadas nomenclaturas, que às vezes o aluno que não trabalha em saúde pública, que já saiu há algum tempo da faculdade, vai ter maior dificuldade de lembrar. Tá legal? Algumas coisas como, por exemplo, você lembrar o que é o hospedeiro, o que é o reservatório, não é isso? Como é que aconteceu a transmissão de uma determinada doença. Olha o que a Marinha é capaz de fazer. Uma das grandes sacadas numa questão da Marinha, que caiu algum tempo atrás, já vou soltar agora para vocês, eu ia até fazer uma pegadinha durante a aula, mas vou soltar logo para vocês, foi uma questão que falava sobre piolhos. Tá legal? E aí a gente pergunta para os alunos, você tem alguma dúvida o que é transmissão direta, o que é transmissão indireta? Não tenho nenhuma dúvida. Todo mundo sabe o que é transmissão direta, o que é transmissão indireta. Aí a banca da Marinha me coloca uma questão sobre pediculose, dizendo, por exemplo, que a pediculose pode ser transmitida diretamente, tá legal? Através de escovas e pentes. Tá legal? Não pode. Se é transmissão direta, não pode ser através do quê? Utensílios. Tem que ser através do contato direto. E a única outra opção que poderia dar um resultado é que a pediculose é mais ativa à noite, o paciente vai se sentir mais incomodado à noite, e principalmente na região da nuca, na região do pescoço. Para quem trabalha com pediatria, em área carente, ia lembrar disso, porque principalmente as meninas que têm cabelo muito grande, quando a gente suspende o cabelo, a gente observa inclusive lesões nessa parte do pescoço, na parte posterior.
Tá legal? E era a opção correta. E muitos alunos, né, marcaram a questão da transmissão direta através de pentes e escovas. Quer dizer, interpretaram o seguinte, né? A transmissão direta é do pente ali para a minha cabeça. Mas não é, tá legal? A transmissão direta quer dizer o quê? De indivíduo a indivíduo sem passar por nenhum utensílio. Tudo bem? Então, é esse tipo de questão, que é uma questão relativamente fácil, pode se tornar complicada se a gente não tiver preparado, né, ou mesmo com uma malícia, tá legal, para encarar esse tipo de prova. Então, na verdade, essa aula eu dou na turma de residência, eu dou na turma regular, né, onde eu falo o quê? Sobre os termos, não é isso? Eu falo o que é epidemia, o que é endemia, né? Como é que as doenças podem atingir uma determinada população. Os indicadores têm voltado a cair em prova. Vide a prova que nós tivemos ainda há pouco, né? Onde pediu coeficiente de incidência lá na prova da UF, né? Não sei se todos fizeram, né? Então, os indicadores têm voltado a cair em prova. E a Marinha, que é historicamente cobradora de indicador, é bem provável que na próxima prova a gente já tenha alguma questão sobre isso. Tá legal? Então é importante que vocês fiquem ligados, tá? Cuidado, né, na utilização do estudo com esse material da Marinha para outras provas. Por quê? Marinha não gosta, não é uma banca que normalmente atualiza, tá legal? A bibliografia. Então, normalmente, a gente vai acabar pegando o quê? Uma bibliografia mais antiga para a prova da Marinha. Então, tenham cuidado com isso. Outro ponto que eu queria falar para vocês, a gente estava até conversando ali fora, né? Eu tenho alguns pontos da minha aula, são parecidos, na verdade, são iguais ao ponto da Luciane, que é a professora de obstetrícia, né? Saúde da criança, e a Priscila, que é a professora que vai dar a parte de CCIH. Né? Então, a gente vai ter alguns pontos que vão ser discordantes, mas não é que a informação do professor Sandro, da professora Luciane ou da Priscila estão equivocados. É porque cada um segue o quê? A bibliografia da sua área. Inclusive, a gente tem discutido constantemente quais são os pontos próximos para que a gente verifique, né, e cite na aula, por exemplo, isso. Vou dar uma situação que aconteceu com a gente essa semana, tá legal? Uma aluna pegou uma questão da CESP de 2018, uma questão recente, e colocou que colocava que uma gestante só poderia tomar a vacina da hepatite B, né, a partir da 13ª semana, que seria no segundo trimestre da gestação. Tudo bem? Então, era uma questão para julgar certo ou errado, tá legal? A paciente tinha HBsAg negativo, tinha anti-HBs negativo, então ela não tinha imunidade para hepatite B, tá? E indicava que ela deveria tomar a vacina a partir da 13ª semana de gestação. Tudo bem? A aluna me mandou a mensagem. O que eu respondi para ela? Não tem essa situação nas bibliografias de saúde pública. Tá legal? Está lá escrito no Manual 2014. Não existe prerrogativa para a idade da paciente, nem muito menos para a idade gestacional. Tá legal? Só que lá na bibliografia da Luciana, tinha uma bibliografia da Luciana que é de questão que é exatamente para essa prova que a pessoa está fazendo o curso, que tem dizendo, né, que deve ser a partir do segundo trimestre de gestação. Tá legal? Então a gente informou para ela, passamos a bibliografia, né, para ela entender que tem bibliografias que falam o quê? Coisas diferentes. A Luciane vai dar HPV, por exemplo, e ela vai falar, por exemplo, que a alta rotatividade de parceiros, né, é um dos fatores de risco para o desenvolvimento de câncer de colo uterino. Nos manuais de saúde pública, só existem 3 fatores que correspondem a isso. Seria o tabagismo, a imunossupressão e o HPV de alto risco oncogênico. Só que nos livros de obstetrícia, eles já falam o quê? Já colocam mais itens. Entre eles, né, a questão da rotatividade de parceiros sexuais. Tudo bem? Na aula da Priscila, a gente tem outra situação, né? Influenza. Influenza em saúde pública, ele vai fazer precaução de gotícula e precaução aérea se nós tivermos o quê? Pacientes imunodeprimidos internados em volta.
se nós fizermos algum tipo de procedimento que gere aerossóis. Tá legal? E em casos de surtos e epidemias, a gente também indica a precaução aérea. Tá legal? Nos livros de CCH, a precaução aérea está preconizada apenas quando se for fazer algum procedimento que vá se gerar aerossóis, como, por exemplo, a aspiração do paciente, a nebulização. Tá legal? Então, a gente tem o quê? A gente tem, infelizmente, né, para vocês e até para a gente também, né, porque aí a gente tem que ficar, né, nesse malabarismo, tá legal? A gente tem algumas bibliografias com algumas discordâncias. Né? Uma, às vezes, é mais completa, uma é menos completa, tá legal? Só que as bancas também têm uma situação. Muitas vezes, a própria banca da Marinha, ela vem citando da onde ela está tirando aquele enunciado. Então, lá, segundo o manual, segundo o Programa Nacional de Imunização, né? Segundo o Brunner, segundo o livro de administração, que agora eu já nem lembro qual é, da Marinha, tá legal? Ela vem citando. Então, isso dá um maior, né, um maior conforto para o candidato. Né? E, claro, também gera maior conforto para a Marinha, porque diminui o número de quê? De recursos. Né? Que é, contra a Marinha, dificilmente a gente ganha. Né? Ou a Marinha ela já verifica que o gabarito está errado e anula a questão e faz a retificação, com recurso é difícil a gente ganhar. Mas às vezes a gente tenta. Tá legal? Então é para isso. Então essa aula é muito para isso, até para vocês irem esquentando os tamborins aí, porque depois a gente vai ficar pegando pesado sobre alguns temas. Né? A Marinha gosta muito de pedir questão voltada para tuberculose, né? Vacina todo ano tem, né? A Marinha gosta de algumas doenças que vocês não vão ver. Né? Por que eu falo para o aluno que Marinha tem que fazer o curso da Marinha? Porque vocês não vão ver a aula de botulismo em outro curso. Né? Eu vou ter que dar botulismo, vou falar de malária, né? Vou falar mais especificamente de febre amarela, tá legal? Então, tem alguns temas que vocês não vão ver em outros cursos e aqui a gente acaba tendo que fazer, tendo que dar, porque a gente sabe que uma questão na prova da Marinha é um diferencial, não é isso? É bastante diferencial. Não sei, provavelmente o professor Valdemir já também conversou sobre isso, né? Nos últimos anos, a gente tem sido o curso que mais tem aprovado na Marinha, né? Praticamente todas as vagas são nossas, não é isso? Esse ano, acho que do primeiro ao 12º lugar, acho que só 2 não foram nossos. Né? Então, o que eu estou querendo dizer? Que os aprovados estão aqui dentro. Tá? Então, olhem para os coleguinhas, né? Provavelmente são esses que estarão fardados ao seu lado, né? Quando a gente tiver a seleção. Tá legal? Então, vamos lá. Muitas das questões que vocês vão ter em prova vão estar relacionadas a esse tema aqui, a epidemiologia. Não gosto, professor, é chato pra caramba a epidemiologia. Meus amores, mas infelizmente, tá legal, epidemiologia é um tema que vocês têm que saber. Tá legal? E tem que saber de cor. Algumas provas, por exemplo, 35% a 40% das questões são só epidemiologia. Para quem vai fazer a prova da prefeitura nas próximas semanas, é na próxima já, né? Tem que ter conhecimento de epidemiologia, porque vai ser um dos temas mais cobrados. Só lembrar que vacinação é epidemiologia, tuberculose é epidemiologia, HIV é epidemiologia, tudo isso tem a ver com epidemiologia. Tanto que você estuda por onde? Pelo Guia de Vigilância Epidemiológica. Tá legal? Mas tem HIV no Brunner. Mas as questões de HIV não vão estar no Brunner, vão estar no Guia de Vigilância Epidemiológica. Tá legal? Então, o que na verdade é essa ciência chamada epidemiologia? Né? A epidemiologia, ela é o eixo da saúde pública. Ela, na verdade, é o elo da saúde pública. Ela, na verdade, é a ciência que vai permitir que nós saibamos como as doenças afetam a população. Quais são os fatores determinantes e condicionantes do processo saúde e doença. Uma doença, quando ela afeta uma população, ela não afeta apenas, ou o seu processo não começa apenas quando o indivíduo já apresenta o quê? Sinais e sintomas. Mas antes do que isso, principalmente com condições favoráveis para o acontecimento de determinadas doenças. Provavelmente vocês ainda não têm essa informação. Né? Mas existe um estudo, por exemplo, hoje, que está observando a chikungunya, tá legal? Silvestre. Tudo bem? Onde ela pode ser transmitida pelo mosquito Haemococcus, que tem habitat silvestre.
Então, existe a possibilidade de que, mesmo com o avançar da ciência, que nós tenhamos uma vacina contra o chikungunya, tá legal? Que a transmissão dessa doença seja incapaz de ser eliminada. Nós não conseguiríamos, né, acabar ou eliminar a transmissão da doença, porque provavelmente haverá ciclo silvestre. Como acontece aonde? Na febre amarela. A febre amarela é impossível a gente eliminar a transmissão da doença, já que ela afeta macacos. O que a gente pode fazer é eliminar a doença na população humana. A gente consegue eliminar, inclusive, o Aedes aegypti. Mas como é que a gente vai eliminar um mosquito que vive na mata? Tá legal? Então, a transmissão não é passível de eliminação. Então, isso é de estudo da epidemiologia, né? Porque a epidemiologia estuda quais são os fatores associados ao processo de adoecimento. E a gente sabe muito bem que existem diversos fatores que interferem nesse processo. Por exemplo, um meio ambiente favorável, não é isso? Antigamente eu até brincava, né? O Catu me falava assim, você acha que vai ter, por exemplo, né, mosquito na Noruega? Tem lugares na Noruega que fazem menos 50 graus. Mosquito vai conseguir sobreviver lá? Não. Aí depois eu assisti no Discovery que o lugar que mais se tem mosquito no mundo é um determinado local na Noruega. Eu falei, meu Deus do céu, não dá mais para fazer essa brincadeira na turma. Mas não é o Aedes aegypti. Tá legal? Que gosta de quê? De áreas tropicais e subtropicais. Então, esse estudo, né, por que a doença afeta determinados grupos populacionais, né, como ela afeta esses grupos populacionais, quais são as estratégias que devem ser realizadas para a eliminação, para o controle e para a erradicação das doenças, quais são as estratégias a serem implantadas, é a epidemiologia que faz. Às vezes a gente acha a epidemiologia muito chata, vai falar de matemática, vai falar de indicadores, e não é uma coisa bastante dinâmica, né? E uma outra coisa que também a gente tem um pensamento do aluno e fazia muito parte de questões de prova há uns 7 a 10 anos atrás, era sobre o conceito de epidemiologia. Quando eu falo epidemiologia numa turma, normalmente os alunos lembram de quê? Doenças infecciosas. Então a gente acaba fechando os olhos para os outros problemas de saúde e, na verdade, imaginando que a epidemiologia não estude os outros problemas de saúde. E, na verdade, não é isso. A epidemiologia estuda qualquer fator que interfere no processo de saúde e doença. Aí eu sempre lembro para os meus alunos, né? Qual é a doença hoje ou qual é o grupo de doenças que mais mata no Brasil? Hein? Qual é a maior causa de morte no Brasil? Hein? Câncer? Acidente? Doenças cardiovasculares. Se eu somar as pessoas que morrem por câncer e mais por acidentes, não dá o número de pessoas que morrem por doenças cardiovasculares. Só para vocês terem ideia. Como é que eu sei disso? Através da epidemiologia. Então, a epidemiologia também estuda as doenças cardiovasculares, sim, que na sua grande maioria não são, né, de origem infecciosa. Tá legal? A epidemiologia estuda acidente de trânsito. E, na verdade, a epidemiologia ela deveria ser a base para a montagem dos serviços de saúde pública. Porque, na verdade, né, a saúde pública, as políticas públicas deveriam estar baseadas em quê? Em informações epidemiológicas. Quer ver uma coisa que a gente faz, que a gente observa e que a gente não vê muitas as ligações? Por que isso acontece? Nos finais de semana, tá legal? Aconteciam mais acidentes na Avenida das Américas do que em toda a extensão da Avenida Brasil. Tá legal? Por quê? Porque aquela área da Barra da Tijuca concentra restaurantes, boates, casas de show, que levam as pessoas nos finais de semana e o que essas pessoas fazem lá? Consomem bebida alcoólica, que é uma das maiores causas de acidentes automobilísticos hoje. Não é isso? Qual é a medida que a gente faz para prevenir isso? Hein? Lei seca. Finais de semana, por exemplo, no verão, você não sai ou não entra da Barra da Tijuca, tá legal? Sem passar por uma lei seca. Tudo bem? E além disso, lá no hospital de referência, o que tem que ter lá? Neuro, ortopedista, tem que ter TC. Tudo bem? Que é o hospital o quê? Lourenço Jorge.
né? Mas, por exemplo, o Lourenço Jorge já chegou a ter como chefe de neurologia, neurocirurgião, um dos maiores cirurgiões do Brasil. Tá legal? Né? A gente sabe, né, que às vezes o que acontece? Né? Essa era a dinâmica que era para funcionar. Hoje não funciona, mas a estratégia é essa. Alguém uma vez já pensou nisso e já fez isso anteriormente. Entenderam? Então existem, né, toda uma montagem dos serviços de saúde pública que deveriam estar baseadas o quê? Em informações epidemiológicas. Infelizmente, as questões políticas acabam fazendo que isso não ocorra efetivamente, né? Mas na bibliografia é isso que a gente vê. Por exemplo, o Odenim vai falar para vocês exatamente isso, que o SUS ele fala isso, que as medidas de saúde públicas devem ser pautadas em informações epidemiológicas. Né? A expansão da atenção básica, a construção de novos hospitais, tudo isso deveria ser pautado, né, nas informações epidemiológicas. Tá legal? Então já entendemos o que é epidemiologia. Não é? A gente vem para a segunda parte, que toda hora isso cai numa provinha, né? Eu falo. Né? Esse ano, por exemplo, teve um concurso de Petrópolis que fez até uma relacione, né? Fileira A com fileira B. Os alunos mandaram tudo mensagem. Professor, lembrei logo do senhor. Porque eu falo muito sobre esse tema, e esse tema tem caído bastante em prova. Né? Que é você classificar os níveis de prevenção, tá legal? Em nossas unidades de saúde, qualidade. Nossas ações, né, são divididas em diferentes níveis de prevenção. Galera, dá um palpite para vocês, tá legal? Esquece a apostila e esquece anotar. Tudo bem? A anotação e a apostila vai fazer na hora que estiver vendo o vídeo. Aqui é para olhar para o titio o tempo todo. Eu sou carente, gente, por isso que eu dou aula. Eu gosto de atenção. Tá legal? Então é para olhar para mim o tempo todo. Esquece a apostila. Tá legal? Eu tinha um aluno que foi, acho que o segundo colocado na prova da Marinha, era muito interessante. Ele sentava mais ou menos ali, um moreno, até o quadro dele está ali na porta. Ele entrava em sala de aula, a apostila dele ficava fechada, ele ficava o tempo todo olhando assim para mim. E aí, quando ele tinha uma dúvida, né, ele ia, perguntava, mas também nem anotava nada. E eu sempre falei isso. Quando chegou no último dia de aula, eu falei assim, olha só, vocês têm que assistir a aula igual a ele. Né? Então, não foi que o garoto passou em segundo lugar. Tem até um vídeo dele aqui agradecendo a gente aqui no curso. Né? Tem a menina de Salvador que passou no curso também, né, do ano passado, também veio aqui conhecer a gente. Né? E aí, engraçado que ela chegou aqui, aí ela, professor Sandra, meu Deus, eu nunca vi essa pessoa. Ela, desculpa, mas o senhor é tão íntimo meu, que eu assisti tanto o senhor em casa, né, que para mim o senhor já é de casa. O marido dela falou assim, eu já não aguentava mais ouvir sua voz dentro da minha casa. Né? Parece até que estava com outro homem dentro da casa. Olha só que, né, loucura. Mas, vamos lá. Então, a gente tem aqui os diferentes níveis de prevenção. Primeira coisa, gente, olha só. Os nossos serviços de saúde, eles estão organizados em rede, uma rede de saúde, que é a forma organizativa, né, de, na verdade, se estabelecer os serviços de saúde. Tudo bem? Prevenção quer dizer evitar a doença? Não. Prevenção significa se antecipar a um determinado fato, a uma determinada consequência. Então, a partir do momento que eu trato um paciente com tuberculose, eu previno que esse paciente evolua para forma grave e acabe até internando e, se não tratar, acabar morrendo. Então, eu estou prevenindo o óbito. Então, o tratamento é um tipo de prevenção? Sim. Apesar de o paciente já estar doente, eu estou prevenindo o quê? Uma eventual evolução daquela doença. Tá legal? Então, a primeira coisa que você tem que lembrar é que prevenção não significa evitar a doença, mas sim se antecipar a um determinado fato. Por que eu falei das organizações ou da forma como está organizado os nossos serviços de saúde? Os nossos serviços de saúde estão divididos em atenção primária, média complexidade e alta complexidade. Tudo bem? A gente tem a mania de pensar que a atenção básica, que na verdade o termo é equivalente à atenção primária, aí vai depender da banca, né? Por exemplo, a UERJ gosta de chamar de atenção primária e a Marinha gosta de chamar de atenção básica. Tá legal? O Exército gosta de chamar de atenção primária, o FRJ gosta de chamar de atenção básica. Então, é equivalente. Tá legal? A gente tem a mania de pensar, por exemplo, que a atenção básica ou a atenção primária só trabalha com prevenção primária. Tudo bem? E não. Gente, na atenção básica eu não faço diagnóstico? Eu não faço tratamento? Eu não reabilito um indivíduo?
Sim. Então, eu trabalho com prevenção o quê? Primária, secundária e terciária. Como num hospital de alta complexidade, vamos pensar aqui no hospital de alta complexidade. Então, a gente tem o Instituto Fernandes Figueira. Né? Para quem não é do Rio de Janeiro, o Instituto Fernandes Figueira é um hospital de alta complexidade, referência para as crianças de risco. Não é isso? Você pode chegar como residente do Instituto Fernandes Figueira, por exemplo, e fazer na sala de espera ambulatorial uma sala de espera sobre amamentação. Você está fazendo uma ação de promoção à saúde. É válido? É. Você vai ter mãe lá com crianças com lábio leporino, tá legal? Que vão querer saber sobre amamentação. Tudo bem? Que vai gerar algumas dúvidas. Vão gerar algumas dúvidas. Tá legal? Então, é preciso que os diferentes níveis de prevenção estejam dentro dos diferentes níveis de atenção? Sim. Por que eu estou querendo colocar isso? Porque na prova, vocês vão ver assim, ó, o enfermeiro dentro de uma unidade básica de saúde. Aí o aluno que está pensando que na unidade básica de saúde só se trabalha com prevenção primária, é capaz de ele nem ler o restante do enunciado. Né? A banca está pedindo para você classificar a prevenção. Se ele está dentro da unidade básica de saúde, ele com certeza está fazendo prevenção primária. Errou a questão. Tá legal? Porque dentro da unidade básica de saúde, ele pode estar fazendo o quê? Prevenção primária, prevenção secundária ou prevenção terciária. A última questão que caiu sobre isso. A banca estava falando em reinserção, tá legal? De um usuário ao seu meio social após um tratamento de dependência química. Tudo bem? Seria o quê? A reinserção aí, na verdade, tem relação com o quê? A reabilitação. Tá legal? Prevenção o quê? Terciária. Estava se fazendo isso aonde? Na unidade básica de saúde. Tá legal? No consultório na rua. Tudo bem? Que é ligado à atenção básica. Prevenção o quê? Terciária. Tá legal? Então, primeiro, já entenderam que eu posso realizar ações de diferentes níveis de prevenção. Tudo bem? Em diferentes níveis de complexidade de unidades de saúde. Tá legal? Lembrando que a atenção básica é a porta preferencial do usuário no SUS. A média complexidade serve de referência imediata para a atenção básica. E a alta complexidade é aquele nível de atenção que vai dar a oportunidade ao usuário a entrar em contato com o quê? Com uma medicina de alto custo. Tá legal? Com uma medicina que requer o quê? Um aumento dos recursos financeiros. Tudo bem? Atenção básica, média complexidade e alta complexidade. E a prevenção? Primária, secundária e terciária. Prevenção primária está relacionado com o quê? Medidas gerais, como, por exemplo, moradia adequada, lazer. Professor, acesso ao lazer tem a ver com saúde? Tem, gente. Lembra que a saúde é o que hoje? Não é apenas a ausência da doença, mas o completo bem-estar físico, psíquico, mental. Então, você ter, por exemplo, né, horas disponíveis, né, para brincar com os seus filhos, não é isso? É um fator que interfere na sua saúde. Quem não saiu de casa hoje pensando assim, será que eu vou chegar bem lá no curso, gente? Vou pegar o metrô, vou pegar um ônibus, vou pegar meu carro, não é isso? Vou olhar para os dois lados antes de sair de casa no estacionamento, porque é uma rua movimentada que pode ter alguém escondido para um assalto. Isso interfere na saúde? A violência? Interfere. Tá legal? Então, a prevenção primária tem relação com as ações gerais que são de promoção à saúde, educação, alimentação, né? Ter a possibilidade de acesso à educação, tá legal? À alimentação, ao lazer. E ações de proteção específicas, que são a imunização, a saúde do trabalhador, tá legal? A questão relacionada ao aconselhamento genético e o controle de vetores. Tá legal? Estão relacionados dentro da prevenção primária. E a prevenção secundária? A prevenção secundária, ela tem relação com o quê? Diagnóstico precoce e tratamento. Todas as medidas que visam o diagnóstico, tá legal? Desde uma aferição de pressão arterial, né, a um preventivo,
né? Ou até mesmo um exame mais sofisticado, ela visa o quê? O diagnóstico. Então tem a ver com prevenção o quê? Secundária. O tratamento do paciente, a limitação de uma incapacidade. Professor, cita um exemplo de limitação de capacidade. Vou citar um exemplo de uma questão minha, né? Porque eu já fiz parte de bancas de prova também. Por isso que eu vim, na verdade, por isso que eu parei aqui, né? O Valdemir tinha um amigo em comum e ele precisava de um professor de saúde pública, na verdade, em outro curso que nós dávamos aula, tá legal? E eu fazia parte de bancas de prova, tinha acabado de sair desse trabalho de bancas de prova e me chamaram para fazer uma aula teste e tal, para a gente conversar, e eu acabei ficando incorporado, já dou aula em cursos preparatórios há uns 10 anos, tá? Já até perdi o que eu ia falar, gente. Por exemplo, a questão da limitação da incapacidade, né? Por exemplo, um paciente que está internado numa clínica e ele ficou sem os movimentos dos membros inferiores, porque depois de um quadro viral, ele teve uma síndrome de Guillain-Barré. Tudo bem? Um dos cuidados de enfermagem é colocar o quê? Um anteparo na planta do pé do paciente para evitar a queda plantar. O que eu estou fazendo? Prevenção secundária. Isso é o quê? Limitar a incapacidade. Ele já tem uma incapacidade, que é o quê? A ausência dos movimentos dos membros inferiores. Eu estou limitando a incapacidade dele. Tudo bem? Prevenção secundária. E a prevenção terciária? Gente, numa prova, vocês só vão marcar a prevenção terciária se a banca falar em reabilitação, fisioterapia ou terapia ocupacional. Agora, tem que saber interpretar, porque, por exemplo, nesse caso que eu falei reinserção, na verdade o que a banca estava querendo dizer era o quê? Reabilitação desse indivíduo no meio social. Tá legal? Então tem a ver com o quê? Prevenção terciária. Tá legal? Outra forma de você, né, fazer esse tipo de questão está relacionada a você entender a história natural da doença. Por isso que tem ali, ó, pré-patogênese e patogênese. Quando a gente conta a história de uma doença, tá legal? Nós temos dois períodos. Um período que a gente chama de pré-patogênese, que é quando as forças se reúnem ou interagem para iniciar um processo patológico. Aqui tem o quê? Um meio ambiente favorável, a chegada de um vetor naquela determinada região, a circulação viral, né? Uma população suscetível. São os fatores que vão, na verdade, o quê? Favorecer o aparecimento do processo patológico. Esse período é chamado de pré-patogênese. E o período de patogênese é o período onde a população já está o quê? Alterada, a população já está afetada com aquela doença, já apresenta sinais e sintomas. Então aqui, ó, o que separa o período de pré-patogênese da patogênese é o quê? A modificação no organismo da população. Sinais e sintomas. Tá legal? O final disso, a cura ou óbito. Se as minhas ações forem interferir no período de pré-patogênese, serão ações de nível primário. Se as minhas ações forem interferir no período patogênico, as minhas ações são de que nível? Prevenção secundária ou terciária. Tá legal? Questão mais difícil que caiu sobre esse tema. Quem já assistiu não pode responder. Tá legal? Porque todo mundo sabe dessa questão. O pessoal discute até hoje o gabarito dessa questão. Foi uma questão do INCA. Tá legal? Questão mais difícil que caiu até hoje. Gente, eu estava dando aula para uma turma aqui. Eu dei o gabarito dessa turma. Tem uma menina que ela ficou chateada até o final da aula. Ela estava me olhando de cara feia. Eu falei, você não fica assim. Ela, mas eu não concordo. Eu falei, meu amor, mas as coisas são assim. Nem tudo que a gente concorda acontece. Tá legal? Olha só que questão interessante. Eu nem troco o nome das pacientes para não me confundir. Maria e Joana. Irmãs. Né? Maria procura uma unidade básica de saúde. Tá legal? Para ter informações sobre o autoexame de mama. Por quê? Porque está preocupada, porque sua irmã Joana foi diagnosticada com câncer de mama através de biópsia.
Gente, vocês estão um sonho. Todo mundo olhando para mim sem anotar nada. Olha, câncer de mama através do quê? De biópsia. Tudo bem? Maria e Joana, nesse momento, precisam de ações de que nível de prevenção? Joana, diagnóstico com câncer através de biópsia. Fechou o diagnóstico, agora ela precisa de quê? Tratamento. Tratamento, prevenção secundária. Tudo bem? Não, terciária seria o quê? Reabilitação, fisioterapia. Se ela fizer uma cirurgia, retirar a mama, ficar com distúrbio de autoimagem, né? E a gente quiser fazer uma reabilitação em relação a isso, seria terciária. Agora, tratamento, tá legal? Prevenção secundária. Agora, olha o problema. Maria. Prevenção? Hein? O que vocês acham? Secundária? Hein? O objetivo do autoexame é o início do quê? De um diagnóstico. Diagnóstico precoce. Por isso é prevenção secundária. Qual é o problema? Muito aluno acha que isso é promoção à saúde e marca o quê? Primária. Mas nem toda orientação. É isso que tem que entender. O objetivo da minha ação é esse. Ah, professor, mas o autoexame não fecha diagnóstico. Tudo bem, meu amor. Se você aferir a pressão de um paciente também, apenas uma vez, você não está fechando diagnóstico de hipertensão. Se você colher um preventivo, você provavelmente, posteriormente, se tiver alguma alteração, vai inclusive pedir uma biópsia. Então, o preventivo também não fechou o diagnóstico. Tá legal? Mas o objetivo é o quê? O diagnóstico precoce. Por isso, prevenção secundária. Só um minutinho. Sim, muito bem. Muito bem. A aluna perguntou, não é isso? Se ela tivesse ido para saber outra informação sobre o câncer, como, por exemplo, o exemplo que você citou, aconselhamento, né, sobre educação, quais são os riscos de ela evoluir para um câncer de mama também, entendeu? Se ela precisa, né, da informação sobre educação em saúde, sobre como prevenir, se existem outros fatores de risco, tá legal? Além da questão familiar, aí seria o quê? Prevenção primária. O problema é que ela foi justamente no autoexame. Fala, meu querido. Essa proteção específica é isso, ó, imunização, saúde do trabalhador, que na verdade vai afetar o quê? Determinados grupos. Tá legal? E aí vai ser a proteção específica. Tudo bem, gente? Ficou alguma dúvida? Fala. Sim. Se for para fazer... Aqui o aconselhamento genético tem muito a ver com a questão dos casais. Tá legal? Mas, por exemplo, se for... Aí já não seria um aconselhamento, seria uma pesquisa. Né? Por exemplo, né, o meu pai teve câncer de pulmão. Então, é importante, como meu pai não era fumante, não tinha outros fatores de risco, é importante que eu faça uma pesquisa, né, de marcador, e aí seriam exames para diagnóstico. Então, prevenção secundária. Tá legal? Beleza? Fechou isso, gente? Todo mundo entendeu? Ninguém vai ficar de cara feia para mim? Que maravilha, gente. Oh, meu Deus do céu. Teve aluno que não gosta do gabarito dessa questão, chega na outra aula, né? Vem me questionar, aí traz bibliografia, eu falei, gente, cuidado. Aí o aluno fala assim para mim, teve um aluno que chegou ao ponto de falar assim, professor, mas olha só, a Maria, ela não está doente, então seria pré-patogênese. Eu perguntei para ele, quem falou que a Maria não estava? A banca te disse que ela não estava? Não. A banca não te deu essa informação. Então, você não tem esse critério para você julgar essa questão. Então, numa prova, primeira coisa, não façam dedução. Sigam a informação que o enunciado está te dando. Fora isso, é tudo o quê? Especulação. E aí você pode imaginar uma coisa, eu posso imaginar outra. Tá legal? E aí não tem como fazer questão. Então, se baseiem nas informações o quê?
que a banca te dá. Tá legal? Nada de ficar deduzir isso, imaginei isso, né? Quantos alunos, quando eu pego uma questão, vem trazer para mim uma questão, eu falo assim, não, o gabarito está certo, é isso mesmo e tal. Professor, eu pensei isso, eu falei, meu amor, mas aonde isso estava escrito? Professor, eu não sei, na hora eu imaginei isso. Gente, não tem imaginação. Tá legal? Então é preto no branco. A banca disse, ok, beleza. Banca não disse, não tem que imaginar. Tudo bem?